Hoje eu vou explicar o que é que faz um relacionamento dar errado. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Pílulas de Conhecimento. Aqui você recebe doses de informações para compreender melhor sobre seus questionamentos e o seu propósito no universo. Eu sou Sandra Salles, astróloga kármica. Eu fiz essa pesquisa hoje no Stories, né? E tive várias respostas, e é muito interessante que parece que realmente todo mundo tem muita experiência nessa área de relacionamentos que dão errado, ou o que faz um relacionamento dar errado, né? Isso é normal, e a grande maioria das pessoas já teve vários relacionamentos afetivos, né? Namorou muitas vezes e tal, então já sabe muita coisa sobre isso. E como a maioria de vocês já me segue aqui, já são pessoas mais maduras, já tem, né, uma vivência, uma maturidade para entender melhor o que faz um relacionamento dar errado. E aí eu tive diversas respostas. Eu vou enumerar algumas aqui para vocês, porque nós vamos falar sobre isso, né? Então, uma pessoa respondeu que, né, uma das coisas que faz um relacionamento dar errado é a pessoa não se colocar no lugar do outro, tá olhando para si, né? Outra respondeu falta de compreensão, tolerância e paciência, egoísmo, orgulho, imaturidade. Então, essas são características de pessoas, né, que estão no relacionamento apenas para satisfazer as suas próprias necessidades, porque não está olhando o outro, não está ouvindo o outro, e está esquecendo que relacionamento não é a respeito de mim ou do outro, é a respeito do nós. Não sou eu ou o outro, somos nós juntos. Então, qualquer relacionamento, né? Relacionamento afetivo, de parceria, até uma parceria comercial, precisa haver um acordo, precisa haver uma vontade de fazer aquilo dar certo, né? E da mesma forma, quando você fala de relacionamento entre amigos, entre pessoas da mesma família, qualquer tipo de relacionamento envolve uma pessoa entender a outra, ouvir a outra, entender as necessidades do outro e se comportar de uma maneira para que aquele relacionamento seja harmonioso, né? E aí, quando uma pessoa não se coloca no lugar do outro, ela não está olhando a situação ou o relacionamento de várias perspectivas, ela está olhando só da perspectiva dela. E isso normalmente não vai levar esse relacionamento muito longe, né? Uma pessoa disse assim também: é um desequilíbrio entre o dar e receber. Muitas vezes, ou talvez a maioria das vezes, nos relacionamentos, sempre tem um que gosta mais, sempre tem um que se doa mais. Isso é até, de certa forma, normal, mas não pode ser muito desequilibrado. Um doa muito e o outro não doa nada ou doa pouco, e daí não está havendo o fator principal do relacionamento, que é a troca. Se relacionar significa trocar com o outro. E também não é só a questão de atender às necessidades do outro, apenas do outro, né? Os dois têm que ter realização nesse relacionamento. Então, não é uma questão de só olhar para si ou só olhar para o outro, tá? Isso na astrologia é muito explicado pelo eixo dos signos Áries e Libra, né? Que o Áries é aquele que tem a noção do eu e o Libra é o signo oposto, que é a noção do nós. Só que às vezes isso pode cair num desequilíbrio, né? A pessoa que olha muito para si e a outra que olha muito para o outro e deixa de olhar para si. E o correto nas duas posições é esse representante do signo, né, dessa relação Áries, ele caminhar até o centro para encontrar o outro, ouvir o outro e compartilhar, principalmente, né? Relacionamento também é sobre compartilhar. E o outro não é só viver em função de atender às expectativas do outro, mas também de ouvir as suas próprias necessidades. Então, não é sobre eu, não é sobre o outro, é sobre o nós. E como que isso vai funcionar junto. Então, se a pessoa não consegue se colocar no lugar do outro,
é porque ela não está nem olhando para o outro, né? Ela não está nem tendo essa perspectiva. E daí, obviamente, que vai deixar em falta as necessidades do outro. E daí não funciona. Com certeza, se você não consegue se colocar, né, no lugar do outro, não consegue ter essa compreensão, esse olhar e chegar no meio do caminho, né, os dois caminhando um na direção oposta do outro, caminhando para o centro, que é onde os dois se encontram, realmente não vai funcionar. Então, uma das razões realmente que leva a pessoa a ter esse tipo de comportamento, né, como uma outra pessoa respondeu, egoísmo e orgulho. É a mesma coisa, né? A pessoa que é egoísta, ela só está olhando para si, está esquecendo de caminhar até o centro, de chegar ao outro, né? E também tem aquelas pessoas que querem demais estar no relacionamento, querem demais fazer com que o outro fique bem e atender às necessidades do outro, e às vezes acaba exagerando nisso também. Então, ela também não está olhando para nós, ela está olhando só para o outro e na ânsia de querer prender aquela pessoa no relacionamento e acaba exagerando, e isso também não vai funcionar. Tá? Isso também não vai funcionar, porque eventualmente ela vai se ressentir, como uma pessoa disse ali, desse desequilíbrio entre o dar e receber. Tá? Normalmente a pessoa que doa muito, ela no início ela pode até doar de bom grado, né? Ela se doar mais, ela entender que ela ama mais do que o outro, ou que ela tem, mesmo que não seja amar mais do que o outro, mas ela tem uma capacidade maior de generosidade, e aí ela fica se doando para aquele relacionamento, mas não recebe, né, de volta esse mesmo carinho, essa mesma atenção e tudo mais, e eventualmente ela vai se ressentir disso, porque ninguém aguenta esse tipo de relacionamento por muito tempo. Então, isso vai gerar ressentimento, isso vai gerar atrito, porque aí ela em algum momento vai começar a cobrar do outro esse retorno, né? Esse carinho de volta, e não vai receber. Então, essa mágoa, esse ressentimento detona o relacionamento e, obviamente, isso também vai fazer com que o relacionamento acabe, né? Encontrar esse ponto médio realmente é difícil, e é isso que a grande maioria das pessoas passa a vida fazendo, né? Uma parcela das pessoas consegue, quando não tem nenhum karma de relacionamento para pagar, ela encontra logo na vida essa pessoa e casa, e ficam bem, e vivem juntos muitos anos. Às vezes, atritos sempre vão ter, discordâncias, às vezes pequenas e tal, mas aquilo faz parte de amadurecer junto, faz parte de crescer junto, faz parte desse desenvolvimento do nós, porque se eles estão juntos, estão se relacionando, estão crescendo juntos, não é? É uma parceria de almas que vai fazer um bom resultado na vida dessas pessoas, né? E daí, mesmo com aquelas pequenas diferençazinhas, elas se entrosam de uma maneira que caminham juntas e evoluem dentro dos seus próprios propósitos, né, individuais, mas evoluem juntas também, né? E daí que uma das pessoas, né, respondeu assim também, o sentimento de posse em relação ao outro. Esse é um outro sentimento, tá? E aqui eu quero comentar algumas outras respostas que tiveram lá nos stories, né? Que tem um pouco a ver, né? Sentimento de posse em relação ao outro, o desrespeito, traição, desvalorização da outra pessoa, isso também detona. E uma frase que eu até anotei aqui, porque eu achei muito interessante: achar que é amor quando não é. Porque muitas pessoas têm uma ideia errada do que é amor. E essa ideia errada envolve, por exemplo, esse sentimento de posse. Achar que está no relacionamento, que o outro me pertence e que tem que ser meu, e quer controlar a vida da outra pessoa,
porque ela acha que isso é amor. Obviamente, tem uma noção errada do que é amor, porque isso não é necessariamente amor, tá? Isso tem vários fundos de insegurança da vida da pessoa, né? As pessoas costumam falar, gosto de citar o exemplo do escorpião, né? Que é muito possessivo e tal. Tem outros signos que são possessivos também, mas esse eixo de touro e escorpião normalmente são mais possessivos porque ela tem nesses signos essa questão da posse. Só que isso, né, pode ser uma coisa controlada, pode e deve, né? Só que quando a pessoa tem uma natureza que é da própria personalidade dela, e ela é insegura e ela tem medo de perder o outro, isso vai gerar vários tipos de comportamentos errados que vão acabar com o relacionamento, né? Então, um deles é essa possessividade em relação ao outro, e daí a gente vê histórias, né, que muitas vezes terminam muito mal, né? A gente cansa de ver no jornal aquelas pessoas que às vezes a menina não quis mais o relacionamento, provavelmente porque estava sendo sufocada, né, pela possessividade do homem, e rompe o relacionamento e o homem não aceita aquilo e vai lá e mata. Isso aí é o auge do auge do auge da possessividade, né? Porque não aceita perder. Então, uma frase muito antiga já dizia assim, até tem numa música do Sting, né? Se você ama alguma coisa ou alguém, você precisa dar liberdade a essa pessoa. A frase do Sting é mais simplesinha do que essa, né? Mas é assim. Então, se essa pessoa voltar ou se ela ficar, né? Você deixa a pessoa ir embora. Se ela voltar, é porque ela realmente quer estar ali. Se ela não voltar, é porque ela nunca quis. Né? Na frase do Sting é diferente, né? Se ela voltar é porque ela é sua, se ela não voltar é porque ela nunca foi. Né? Nunca foi seu. Então, se a pessoa quer manter o outro no relacionamento usando artifícios, sejam eles quais forem, esse relacionamento está fadado realmente ao fracasso, né? E daí outras coisas podem se dar, às vezes, né, quando a pessoa desrespeita ou trai o outro ou age, né, como teve uma resposta, desvaloriza a outra pessoa, com certeza isso não é baseado em amor. E a pessoa que é desrespeitada, obviamente, não pode aceitar esse tipo de condição para se manter no relacionamento. Então, tudo que é destrutivo, sentimento destrutivo, vai levar esse relacionamento ao fim, ao término, independente de como isso vai terminar. Mas ele se desgasta por dentro. E aí a falta de respeito, a falta de valorização do outro são, de novo, um reforço daquela pessoa que só está olhando para si, que não está pensando no nós, que não está pensando em manter esse relacionamento saudável. E uma das coisas que acontece, que eu vejo acontecer, e que eu desaconselho, né, imensamente, esse processo acontece porque lá no início, alguma dessas coisas aconteceu. Do tipo assim, uma pessoa que começa um relacionamento com o outro, sabendo que o outro tem alguma característica, mas diz assim, não, pode deixar que quando a gente casar ou quando a gente estiver junto, eu vou mudar isso. Essa é a primeira ideia errada que você pode ter a respeito de um relacionamento. Ninguém muda ninguém por imposição, tá? Não acontece. Uma pessoa só muda o jeito dela, as características dela, a atitude dela, ou até mesmo os traços de personalidade, se ela quiser, se ela tiver vontade de fazer isso, se ela tiver interesse em mudar. Então, a sua atitude, o seu comportamento pode servir de exemplo
e fazer com que ela tenha vontade de mudar, vontade de melhorar, vontade de evoluir, e daí você serviu de exemplo para ela fazer isso. Mas se você quiser entrar no relacionamento com essa ideia de que você vai modificar para que a pessoa se encaixe na sua expectativa, já é o primeiro passo para esse relacionamento dar errado. Primeiro passo, tá? E isso tem a ver com a expectativa de cada um, né? Então, você cria uma expectativa a respeito do relacionamento. As nossas expectativas, em geral, no relacionamento e em qualquer coisa, elas são expressadas pela Vênus no nosso mapa, tá? Então, a Vênus, por casa e por signo, ela diz que tipo de expectativa você tem. Mas se você tem uma expectativa fantasiosa a respeito de uma outra pessoa, e você acha que você vai conseguir mudar essa pessoa porque você quer que ela mude, já começou com o pé errado nessa história, porque isso não vai acontecer, tá? Então, por favor, não entrem num relacionamento achando que você vai mudar. Ah, o fulaninho, ele é muito mulherengo, mas comigo não vai ser, não. Pode até ser que mude, entendeu? Que ele, de repente, se apaixone perdidamente e que vá mudar esse comportamento, porque agora encontrou a alma gêmea, ele não quer mais ser mulherengo, ele não quer mais. Mas se isso é um tipo de comportamento da pessoa, independente de com quem ele esteja, não acredite você que ele vai mudar, porque isso não vai acontecer, tá? E da mesma forma, o homem querer mudar a mulher. Ah, ela tem determinado tipo de comportamento, mas comigo ela vai ter que mudar. Esse vai ter que mudar, eu vou mudar fulano, eu vou mudar ciclano, não acontece, tá? As suas expectativas precisam ser realistas. Então, se você tem uma expectativa de que uma pessoa tenha determinadas qualidades, busque alguém com aquelas qualidades. E não pegue um outro Cristo e tente encaixar nesse padrão que você criou, porque não vai rolar. Então, se você tem, não é, um determinado padrão, que é o que você espera de um relacionamento, você tem que buscar aquilo e não tentar encaixar outra pessoa nesse padrão que você criou. Você está agindo da mesma forma que aquelas pessoas, né, responderam lá. Você não está olhando para o outro, você está olhando para si, para a sua expectativa. E isso, de uma certa forma, é imaturo, porque não comece um relacionamento já pensando o que você vai mudar na outra pessoa, né? E tem muitas mulheres que querem mudar a forma do homem se vestir, a forma dele fazer isso, aquilo, outro. O que você pode, né, e que os relacionamentos são para isso, são para as pessoas crescerem juntos, evoluírem juntos. Mas se alguém tem que mudar, essa pessoa vai mudar porque ela quer, porque ela deseja aquilo, ou como um processo natural de amadurecimento, mas não porque você vai impor isso para a pessoa, né? Então, mais uma vez, relacionamento é sobre nós, como os dois se comportam no relacionamento. Então, não é o outro que vai ter que mudar para atender às suas expectativas, e o oposto também não acontece, tá? Você querer se mudar, né? Se mudar, que eu digo assim, eu adoro rock, mas o fulano gosta de pagode. Então agora eu vou me forçar a gostar de pagode para ser essa pessoa que o outro gosta. Então, para me encaixar na expectativa do outro. Ou então é assim, a pessoa gosta de se exercitar muito, eu vou me exercitar também. Aí, exercício até é uma boa, né? Porque fazer exercício, melhorar a qualidade de vida e tudo mais, isso é legal. Mas você querer mudar um tipo de comportamento que é seu, a sua natureza, para se encaixar no padrão de expectativa do outro, também não vai levar esse relacionamento muito adiante. Porque você vai fazer isso durante um tempo. Você vai conseguir atender a expectativa do outro durante um tempo. Mas se você está se forçando a preencher aquele padrão, isso não é natural seu, vai chegar um momento que você vai cansar, que aquilo não vai mais ser benéfico para você,
e que não vai, porque não é natural para você. E daí você está se forçando a fazer aquilo, não vai durar muito tempo. Porque, de novo, alguém está indo mais além do que o outro. Você está olhando só para o outro e deixando de olhar para as suas próprias expectativas. Então, a melhor coisa, né, que qualquer pessoa pode fazer para ter um bom relacionamento e ter um relacionamento duradouro é buscar pessoas que sejam compatíveis com a sua própria natureza. Daí, por compatível, eu não estou dizendo que tem que ser igualzinho, não, porque tem sempre aqueles complementares que eu acho até muito mais interessante. A pessoa tem umas características que você não tem, mas quando eu digo de compatibilidade, é quando os dois estão olhando para o relacionamento como um relacionamento onde os dois têm que, cada um tem que ceder um pouco. Então, tem uma pessoa que é urbana e tem a outra pessoa que é mais do campo, mas se gostam e querem chegar a um acordo, elas conseguem chegar a um acordo. Então, olha só, uma hora vamos estar no campo e outra hora vamos estar na cidade, está atendendo a expectativa dos dois, as necessidades dos dois, e daí conseguem caminhar juntos. Porque um está olhando para as necessidades do outro, está ouvindo o outro, está compartilhando aquilo. Então, né, se tem grupos de amigos diferentes, né, que um gosta de uma coisa e o outro gosta de outra, então se um gosta de pizza e o outro gosta de churrasco, um dia vai comer pizza e o outro dia vai comer churrasco. Então, atender a necessidade dos outros. E daí não é porque um gosta de pizza e o outro gosta de churrasco, ou um gosta de pagode e o outro gosta de rock, que não pode se dar bem. Claro que pode se dar bem, desde que um não queira impor a sua vontade ao outro, nem que queira modificar o outro e que nem queira satisfazer apenas as suas necessidades e não a necessidade do outro, porque aí realmente não vai funcionar. E tem uma outra coisa sobre aquela frase que eu falei, né? Achar que é amor quando não é amor. O amor é um conceito que muitas pessoas não compreendem na sua totalidade, tá? E os relacionamentos baseados em amor, eles precisam ter vários elementos, né? Então, quando o amor é só uma questão de sentimento e não tem a parte física, não funciona totalmente. E tem gente que acha que amor é só uma questão física e esquece o outro lado. Então, assim, um relacionamento, para ele ser efetivamente um bom relacionamento e um relacionamento construtivo, que seja bom para os dois, precisa acionar vários planetas no nosso mapa, não é? Precisa ter a atenção que o Sol exige, precisa ter o envolvimento afetivo, o vínculo emocional feito pela Lua, precisa ter o desejo de estar junto ou os interesses em comum e as expectativas em comum que dizem respeito a Vênus no nosso mapa. Precisa ter a vontade e a atividade, a ação de estarem juntos, e aí entra, sim, o contato físico, o relacionamento físico, o sexo, a interação, que tem a ver com Marte no nosso mapa. E aí, tanto faz para homem quanto para mulher. Tudo isso que eu estou falando vale no mapa do homem, vale no mapa da mulher. Tem que ter o Saturno, que traz a seriedade, que traz o compromisso para aquele relacionamento. Mas tudo isso tem que ser explorado de uma forma equilibrada. Não pode deixar nenhum desses de fora, e é bom que tenha, sim, todos os outros planetas envolvidos. Tem que ter algumas novidades referentes a Urano, tem que ter, principalmente, comunicação, que é o Mercúrio no nosso mapa. Como é que você... O Mercúrio é o planeta da comunicação e do relacionamento. Então, como é que as pessoas se relacionam? Um relacionamento sem papo, sem conversa, sem troca de ideias, sem troca de informação, de dizer o que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou pensando, o que é que eu estou querendo. Essa troca de informações é imprescindível
Se não tem isso, se esse relacionamento está focado só em uma dessas coisas, está baseado em uma dessas coisas, se a estrutura desse relacionamento não leva em consideração todas essas outras energias, não vai muito adiante, ele fica capenga. Então, tem que ter também um pouco do sonho, da ilusão, da fantasia do Netuno e a transformação do Plutão, porque todo relacionamento nos transforma de alguma forma, né? Nos faz uma pessoa mais evoluída, mais desenvolvida, porque mexe com todas as nossas energias, com todo o nosso sentimento. Então, todo relacionamento gera uma transformação na nossa vida. Então, todos os planetas estão envolvidos nessa mistura do relacionamento. E nenhum deles pode ficar de fora, porque sempre vai ficar faltando alguma coisa. É claro, né? Encontrar tudo isso em um relacionamento é o sonho ideal, não é? É o ideal para que um relacionamento seja bom, seja construtivo, seja frutífero, né? E muitas pessoas encontram. E as pessoas que têm, né, dificuldades no relacionamento, karma de relacionamento para resolver nessa vida, vão estar em desfalque de alguma dessas coisas ou às vezes em várias delas. Mas é importante que, mesmo que você não tenha conhecimento de astrologia, que não saiba de nada disso, que você entenda que o conceito, né, que um relacionamento, para dar certo, ele tem que ter tudo isso. Né? O Saturno, ele traz os limites, ele traz o respeito, ele traz o compromisso, ele traz fazer honra a outra pessoa, honrar a personalidade da outra pessoa e a sua também, né? Traz estrutura, traz solidez. E o Netuno, ele traz a fantasia, o romance, que também faz parte. Nós somos essa colcha de retalhos que tem todos esses pedacinhos e todos eles entram no relacionamento. Então você precisa alimentar todas essas energias. Então a troca, a comunicação, sabe, o gostar, é claro que nem todo mundo gosta de tudo igual, mas sempre tem essas afinidades. E daí, se está faltando uma dessas coisas ou se uma delas está em excesso, normalmente, se uma tiver em excesso, vai faltar alguma outra coisa ou várias das outras coisas. E um relacionamento baseado em apenas uma ou duas dessas coisas, né, dessas energias que fazem parte da nossa natureza, não vão ser satisfatórios, não vão realizar o que eles precisam realizar, que é fazer com que a gente evolua, se transforme e termine o nosso ciclo nessa vida, mas com maior aprendizado sobre a vida e sobre nós mesmos. E quando um relacionamento termina por qualquer um desses motivos, né, é bom fazer um balanço daquele relacionamento e tentar identificar o que é que estava faltando ou o que é que estava em excesso. Não é para você colocar a culpa em ninguém ou nem se culpar porque deu certo, né, porque deu errado, porque terminou. Mas é entender qual foi a energia que estava em excesso ou qual foi a energia que faltou ou as energias, né? Porque se houve muito individualismo do outro, faltou várias coisas, mas sempre é bom fazer esse balanço para entender onde é que você pode melhorar na sua próxima escolha. Agora, se você que está aqui, né, tem um relacionamento já estável e está satisfeita com ele e percebe que precisa, às vezes, só dar uma melhorada, faz esse levantamento também, esse balanço, né? O que é que pode ser melhorado. Mas não esquecendo que o Mercúrio é sempre muito importante, a comunicação, porque eu acho que sem ela, sem a comunicação, as outras energias vão ficar capengas, sabe? Porque o Mercúrio, inclusive, é o que faz a ligação entre todas as outras energias. A Lorena está dizendo, tem Vênus e Sol em Peixes na casa 7. Super iludida e com dificuldade de ver o outro. Mercúrio em Áries.
Não é dificuldade de ver o outro. Bom, o Sol em Peixes, ele realmente dá um pouco de dificuldade, mas, na verdade, a pessoa que tem o Sol de casa 7, ela tem dificuldade de ver a si mesma, não é? Porque ela precisa do outro para se identificar, para conhecer as suas próprias características e as suas próprias necessidades. É como se você estivesse o tempo todo se olhando num espelho. Você olha para o outro para entender o que é que você gosta, o que é que você não gosta, e de saber como é que você se comporta em relação ao outro. Agora, realmente, o outro é o foco da história. Mas como é em Peixes, né, você tem essa dificuldade de entender, porque você faz uma imagem, talvez, que não corresponda à realidade, né? Mas, às vezes, tem outras coisas por trás disso, né? Você tem a cúspide da casa 7 em Peixes também, se for o caso, você tem o ascendente em Virgem. E o ascendente em Virgem, ele é extremamente criterioso e ele precisa de o máximo de informações possíveis sobre as pessoas, e daí, com esse Peixes lá, o outro é uma pessoa com muitas facetas. Talvez a sua dificuldade seja essa, porque a pessoa com Sol em Peixes, ela muda muito, ela não é todo dia igualzinho, entendeu? Então, ela tem muitas facetas e como você, com ascendente em Virgem, quer entender detalhe por detalhe, aí essa outra pessoa que está sempre mudando nunca consegue fechar aquela ideia que você quer fechar sobre o outro, né? Você quer fazer uma planilhazinha ali com todas as características do outro, mas o outro está sempre mudando, porque peixe está sempre mudando. Então, as pessoas cada hora tem uma cara, e daí você não consegue entender. Essa é a dificuldade. Só que a sua expectativa também é nisso, né? Porque também tem a Vênus em Peixes. Então, a expectativa é alta, extremamente romântica, né? Extremamente romântica. Então, você tem uma imagem romântica do outro e uma expectativa muito grande em relação ao outro. Só que querendo encaixar esse outro num moldezinho que você não vai conseguir fechar com esse signo de Peixes lá, porque o outro é realmente uma pessoa que muda muito e pode cada hora ter uma cara diferente. Então, daí fica realmente difícil. Só que como o Sol está na casa 7, você precisa desse outro como referência. Então, é uma briga eterna entre o caos e o que você consegue conciliar de informações. Resumindo, né, a questão é que todo relacionamento é a respeito do nós, e não a respeito do eu, ou só a respeito do outro, que as pessoas envolvidas precisam fazer um esforço, né, para que o relacionamento, para chegar no ponto médio, que é sempre o ponto médio que é o ideal, o ponto médio entre o eu e o outro, né, chegar no metade do caminho, cada um cedendo os seus 50%, tem grandes chances desse relacionamento ser um relacionamento bom. Enquanto as pessoas estiverem olhando só para si, só para as suas necessidades, só para as suas ânsias e as suas expectativas, o relacionamento tende a dar errado. Não vai funcionar porque não está chegando no nós, né? Precisa chegar no nós e não apenas no eu. Eu vou encerrar por hoje. Eu agradeço muito a presença de todos e a participação de todos aqui. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.